Shalom, meus queridos! Eu estou passando aqui para convidar você a participar comigo de uma viagem para Portugal, uma viagem da Carla Damasceno, junto com as pessoas que amam a palavra de Deus e estarem comigo em Portugal. Vai ser uma viagem incrível, maravilhosa, de descanso mesmo, de aprendizado também, e no meio dela ainda teremos uma conferência, a Conferência Cumiori, que vão ser 2 noites em Lisboa, da palavra de Deus sendo compartilhada com você. E venha comigo. Sabia que Portugal tem os lugares mais lindos da Europa para a gente visitar? Uma comida especialíssima, saborosa, muitos doces. Então vai ser um tempo, sabe, de comunhão, um tempo de alegria, um tempo de descanso, um tempo de passeio em um dos países da Europa que eu mais amo, que é Portugal. Essa viagem vai acontecer bem no início do mês de julho. E eu não vou levar muitas pessoas comigo, não. Então eu sugiro você a correr, garantir o seu lugar, fazer essa inscrição. Através desse WhatsApp você vai ter todas as informações, tá bom? E vem comigo para os sabores de Portugal. Tenho certeza que você vai amar. Jesus era palestino? Muitas vezes, deixar o conhecimento de lado pode resultar em falhas graves. Outras vezes, apenas repetir o que se ouve sem checar as fontes também pode resultar em afirmações não verdadeiras. Então, Jesus era ou não palestino? É importante saber a verdade. Por quê? Porque a verdade é ela que nos liberta. Seja bem-vindo ao nosso vídeo de hoje, não perca nem um minuto sequer. Shalom, shalom, eu sou a professora Carla Damasceno, seja super bem-vindo ao nosso canal. Esse canal, ele é feito para você. Se você acha que caiu aqui assim de forma aleatória ou por acaso, não foi não. Você veio para cá porque Deus te trouxe para cá. Sabe por que você veio? Porque você é um apaixonado por Deus, você ama Jesus, você quer conhecer mais da Bíblia, você gosta de saber sobre Israel, sobre a língua hebraica. Então, você não veio para cá por acaso, você veio para cá porque Deus te trouxe. Aproveita então, já se inscreve no nosso canal, clica no sininho e venha fazer parte da nossa família, que é a família de apaixonados por Deus. Seja super bem-vindo, já curte também de uma vez, tá? Porque esse vídeo está sensacional. Então já curte e já compartilha com as pessoas antes que você se esqueça. E vamos embora para o nosso conteúdo de hoje. E que tal você ir para Israel comigo e nós fazermos juntos essa oração lá em Jerusalém? Vem comigo em uma das minhas caravanas e você vai ver o cenário real, onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. Gente, então vamos lá na discussão do momento, né? Jesus era ou não palestino? Vamos primeiramente aos fatos históricos, porque é importante a gente lançar um olhar sobre a história. Se você fizer uma pesquisa até rápida nos livros históricos, você vai ver que a terra de Israel, ela teve o seu nome trocado lá atrás pelo imperador romano Adriano, no 2º século da era cristã. Note que esse nome foi dado à região de Israel, então, quase 200 anos depois de Cristo. Por qual motivo o imperador Adriano fez essa troca de nomes? Vamos lá. Naquela época, houve uma revolução judaica contra a ocupação romana no território de Israel. Foi praticamente a última resistência, né, dos judeus contra o Império Romano. Essa revolução ela foi liderada por um judeu chamado Bar Korba. Bar Korba, em hebraico, significa filho da estrela. Inclusive, esse Bar Korba, ele provavelmente recebeu esse nome por ter sido considerado um Messias daquele momento, certo? Mais ou menos 200 anos depois de Jesus. Lembre-se que Israel aguardava por um Messias que fosse o quê? Um revolucionário, um libertador sociopolítico, não é? E Israel estava sob o domínio forte romano. E esse Bar Korba, ele se encaixava nessa expectativa, né? Ele se encaixava nessa perspectiva.
Mas o Império Romano abafou essa revolução, acabou com ela, matando seus líderes, incluindo o Bar Corba. E aí se decidiu, então, expulsar definitivamente todos os judeus da Judéia, da Samaria, de toda a região de Israel. E essa, então, revolução, ela provocou gravemente a ira desse imperador Adriano, que decidiu, então, de uma vez por todas, cortar todos os vínculos do povo judeu com a identidade da nação de Israel, visando destruir esse vínculo milenar dos judeus com a sua região de origem. Mas por que o Adriano, então, em questão, ele deu para essa região o nome de Palestina? Aí vem uma outra história que é importante você saber. Ele se lembrou de quem era o maior e o pior inimigo de Israel de todos os tempos: os filisteus. Os filisteus, eles foram os mais cruéis inimigos da nação de Israel. Eles tinham táticas de sequestro, eles tinham táticas de torturas impostas aos sequestrados e prisioneiros de guerra, que eram temidos até por todas as outras nações ao redor deles. Então eles eram inimigos de Israel, mas também inimigos do Deus de Israel. Você percebe lá no episódio de Golias, que luta com o rei Davi, né? O Golias, ele era um filisteu e ele zombava do Deus de Israel. A gente vê a história de Sansão e Dalila, que se passa no território dos filisteus. E eles fizeram tudo o que puderam, né, para tirar o poder de Sansão, para o sequestrando, o humilhando, o torturando, inclusive furando os olhos dele. E durante muito tempo, os filisteus foram os piores inimigos de Israel e mais cruéis, até que o próprio Deus, né, eliminou esse povo da face da terra. Portanto, a intenção do Adriano era mostrar para os judeus e para a nação de Israel um domínio total e uma humilhação geral, trocando o nome da terra de Israel para o nome do pior inimigo histórico da nação de Israel, os filisteus. Sim, você deve estar se perguntando, mas o que filisteus, a palavra filisteus tem a ver com a palavra Palestina? Tudo, porque a Palestina em hebraico é Filistina e filisteus em hebraico é Filistim, ou seja, é a mesma palavra, é o mesmo nome. Palestina significa filisteus. Gente, Jesus então, com certeza, certamente, não era um filisteu. Jesus vem da linhagem daquele Davi, aquele que lutou contra o gigante filisteu, o Golias. Aquele mesmo que disse para o gigante o seguinte, lá em 1 Samuel 17, ele fala o seguinte: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Jesus, então, ele é conhecido como o filho de Davi por causa da sua linhagem, ele vem da linhagem de Davi. Seria impossível Jesus ser um filisteu, seria impossível Jesus ser um palestino. Vamos mais além? Se a troca de nome dessa região pelo imperador Adriano aconteceu 2 séculos aproximadamente após a vinda de Jesus, seria impossível Jesus ser palestino também, não é verdade? Após o Império Romano, essa terra também, ela pertenceu a vários outros impérios. Alguns mantiveram esse título dessa terra de Palestina, outros não. Mas ao longo dos séculos, né, ela acabou por ser abandonada, descuidada e, por fim, ela se tornou uma colônia britânica e francesa. Apenas em 15 de novembro de 1988 foi declarado o Estado chamado Palestino, em partes da região de Israel, que já tinha o seu Estado estabelecido em 1948, ou seja, 40 anos antes do Estado palestino ser declarado. Jesus, mais uma vez, era palestino? Historicamente e biblicamente, não. Veja aqui comigo alguns versículos também. João, capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: Natanael respondeu e disse para Jesus: Rabi, tu és o Filho de Deus,
tu és o rei de Israel. Natanael não reconhece Jesus como ele sendo o rei da Palestina, mas ele era o rei de Israel. João capítulo 12, versículo 13, vai dizer o seguinte: tomaram ramos de palmeira, saíram-lhes aos encontros e chamavam e clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Isso aconteceu no momento em que Jesus estava entrando em Jerusalém e o povo de Israel o clamando como rei de Israel. Mateus capítulo 2, versículo 6 também diz: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Israel, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Mateus capítulo 2, versículo 2, vai dizer, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Jesus era um judeu, nascido em Israel, vindo com um propósito de salvação. Salvação para os judeus, salvação para os palestinos, salvação para os romanos, salvação para todas as nações, salvação para mim e salvação para você. A palavra de Deus nos diz que o conhecimento ele liberta, mas a falta dele produz morte e produz prisão. E é por isso que eu criei o curso A Quarta Dimensão da Bíblia. Por que quarta dimensão da Bíblia? Porque são 4 dimensões, 4 pilares que te ajudam a entender mais profundamente as Escrituras. Quais são elas? A história, a língua, o país e a cultura. E esses 4 pilares, então, foi os pilares nas quais a Bíblia foi escrita e que nos ajuda a entender de forma mais clara, de forma mais simples, fácil e, surpreendentemente, a entender as Escrituras. Se você que está aí, amou esse conteúdo e deseja se tornar meu aluno, na descrição desse vídeo aqui tem um link. Clica nesse link, entra na lista de espera, que é um grupo de WhatsApp, e aí quando a gente abrir as inscrições para a Quarta Dimensão da Bíblia, a gente vai notificar você. Clica lá na descrição, entra nesse grupo e assim que tiver abertas as inscrições, você vai saber e vai poder se tornar o nosso aluno. Gostou desse conteúdo? Tenho certeza, Então já aproveita, curte, compartilha. E se você não é inscrito aqui no nosso canal, vai lá e se inscreve, porque tem muito mais para você. Te vejo no próximo vídeo. Shalom, shalom.